Boa noite, pessoal. Nós estamos vendo aquela parte da estatística primeira, e nós estamos nos apoiando nesse livro Introdução à Bioestatística, que está ali em cima, e Estatística Fácil do Crespo. Nós estamos começando a ver esse livro, esses assuntos, a partir desse livro aqui, que vocês receberam. Esse livro, ele está em PDF, e nós estamos aqui, População e Amostra. Eu passei um trabalho para vocês, inclusive dessa estratificada. É importante vocês lerem isso, rapidamente vocês leem. Isso são o quê? 6 páginas. Rápido, vocês leem. Bem, e aí nós vemos as séries estatísticas e vamos ver as séries estatísticas, que seriam aquelas: tabela de dupla entrada, distribuição de frequência. Está na página 29. Eu vou aqui, coloco 29. 29, elemento de distribuição de frequência, que nós vimos já na outra. Isso aqui ainda não vimos, não. Isso aqui está em distribuição de frequência, nós estamos na terceira. Estamos na terceira. As porcentagens. Nós estamos dentro do livro. Eu aconselho vocês terem papel e caneta, caderno e caneta, né, para irem anotando nessas aulas, como na aula presencial, tá? Então nós vimos as tabelas, o que ela tem que ter, né? Vimos os tipos de séries que podem ser, vimos a distribuição de frequência, e agora nós vamos ver uma coisa chamada dados absolutos e dados relativos. Bem, dados absolutos são aqueles que você conta ou mede. Já os dados relativos, eles são resultados de comparações entre esses dados, por quocientes ou razões. Uma delas é a porcentagem, que todos nós usamos, mas vamos ver o que é. Então, os dados estatísticos resultantes da coleta, da fonte, que você vai lá e mediu, ou vai lá e contou, eles são chamados de dados absolutos. São 3 pessoas, 5 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas, e são dados absolutos. Já os dados relativos, eles são resultado dessas razões. Eles podem ser porcentagem, eles podem ser mortos por 1000 habitantes, pode ser uma média móvel, pode ser várias coisas. Então, esses são chamados dados relativos. Vamos ver, dentro desses primeiros dados relativos, o mais importante, se não um dos mais, é a porcentagem. Eu falo porcentagem, mas eu acho que o certo é percentagem, porque é de percent, mas eu chamo percentagem. Então, o que é a percentagem? Digamos, nós temos aqui uma série de alunos, né, dessa escola Cidade A, nessa data, quer dizer, uma tabela com todas aquelas coisas que nós falamos, né? Aqui a fonte é dados fictícios, e aqui as categorias, primeiro, segundo, terceiro grau, número de alunos. Isso são na cidade, tal. Então, vamos ver a porcentagem de alunos de cada grau, ou seja, cada grau tem um aluno, tem um total, né? Se você somar todos os alunos é 21 mil, mas quanto por cento de cada grau corresponde a 21 mil? Então o cálculo está feito aqui, certo? Aqui. Primeiro grau, ele pega o número absoluto, que é 19.286 alunos, multiplica por 100
e divide por 21.000, né? 21.201, certo? O que é esse 21.201? É a soma de todos os alunos, certo? Soma de todos os alunos. E aí ele chega nessas porcentagens aqui. Primeiro grau, esses 19.286, que são números absolutos, eles são 90% do primeiro grau. Então, desses 21 mil alunos e tal, mais de 90% é do primeiro grau. O segundo grau diminui e o terceiro grau diminui mais ainda. Então, para vocês verem que realmente há uma grande evasão, as pessoas deixam de estudar ao longo do tempo no Brasil, normalmente. Apesar que são dados hipotéticos, mas é o que... Bem, então os valores dessa nova coluna, que é essa porcentagem aqui, dizem que cada 100 alunos dessa cidade aí estão matriculados no primeiro grau, aquilo que eu falei, né? Então, esse emprego de porcentagem, ele é importante porque ele detecta a participação no todo. Você diz que uma coisa é igual a 100, e aí aquela coisa que você está medindo é igual a quanto? Então, normalmente, esse igual a 100 é o todo, né? Você soma todo. O que era o nosso... O que era o nosso todo aqui, no caso aqui? Era o 21 mil. Você soma tudo e vê quanto cada um participa. Então é só multiplicar por 100 e dividir por ele. Na realidade é dividir, né, o número dele pelo total, então, e multiplica por 100. Você vai saber a percentagem. Então ela é importante porque ela permite comparar. Agora olha, ele coloca um outro dado. Ele colocou uma outra cidade, certo? Cidade B. Ele primeiro achou a percentagem da cidade A e depois ele achou a percentagem da cidade B. Essa cidade B, ela tem mais alunos do que a outra. Essa cidade aqui, ela tem mais alunos, quase que o dobro. Essa é 21 mil, essa é 42. Quase que o dobro, a cidade é uma cidade maior. Então aí eles dizem qual das cidades tem comparativamente maior número de alunos em cada grau. Para ver assim fica um pouco complicado, principalmente se tivesse maior número de cidades ou maior número de anos, mas de graus. Mas no caso aí, se tivesse maior número de cidades, ficava mais complicado para ver. Quando você faz a porcentagem, você reduz isso, ó. Então ele diz, ó, como o número total é diferente, não é difícil, é fácil concluir, né, quais os... A pergunta aqui, né, qual tem maior número de alunos em cada grau. Então ele faz de novo a percentagem, tá? A percentagem dos alunos. Então para cada uma daquela tabela aqui, dessa tabela aqui, cidade A e B, ele faz uma porcentagem como nós fizemos para o A. Ele faz uma para o A, você já fez, e aí ele faz para o B agora. E aí ele fica com essa tabela que é mais ou menos essa. Ó. Essa tabela aqui é mais ou menos essa. Aí ele fez outra aqui, usando o mesmo procedimento. E aí ele chega a essa conclusão aqui, ó, que são iguais, olha aqui, ó, 91%, 91%, esse aqui é mais ou menos igual, que é 8%. Ou seja, apesar de essa cidade aqui ter o dobro de alunos dessa aqui, a situação da porcentagem deles era a mesma, praticamente. Ó. Apesar de serem, e os números absolutos serem diferentes, os números relativos eles são iguais. Então, quando você coloca números relativos, a principal vantagem é que você consegue comparar. Então eu estou passando isso aqui, eu pretendo que vocês leiam, né? Leiam, nós estamos na página, por exemplo, 33, aqui é a 33, ali é a 32. E aí tem esses exercícios aí que eu quero que vocês façam. Tá? Agora, o que é? Pega o todo, né? Pega o que você quer saber, divide pelo todo
e multiplica, aqui está multiplicado por 1, vai encontrar 0,0908. Aqui não é 1 não, é 100, tá? Aqui. 175 vezes 100 dividido por 1.781. E aí vão fazendo. Existem, além da percentagem, outros índices, os índices econômicos, ó, as taxas. Esses índices econômicos, por exemplo, não só, eles têm outros tipos de índice, ó, índice cefálico, que é aquele do tamanho do cérebro. As pessoas dizem, da cabeça, as pessoas dizem que esse índice cefálico de uma população costuma caracterizar o nível de, digamos, intelectual dessa população. Esse índice cefálico, que é nada mais o diâmetro do crânio dividido pelo diâmetro longitudinal multiplicado por 100. Isso você pode fazer de várias populações, você faz medições nas escolas e outras coisas. Bem, o quociente intelectual, aquele mais difundido que nós temos, a idade mental, medido pela idade cronológica, que é medida, a idade mental ele mede através de um questionário, e aí ele vê quantos anos a pessoa tem e multiplica. A densidade demográfica, que é esse muito usado aí na geografia, na economia, os índices econômicos, que nós não vamos entrar, e que também tem outros, os coeficientes. Então, os índices são razões, os coeficientes também são razões. Entre duas grandezas, entre o número de ocorrência e o número total. Então, essa é a diferença do coeficiente para os índices. Os coeficientes é o que vão nos interessar mais. Então, a diferença é o seguinte, que os índices, eles são razões entre duas grandezas, por exemplo, diâmetro do crânio dividido por diâmetro longitudinal do crânio. Tá? Eles são duas grandezas, ó, razão entre elas. Ó. São grandezas diferentes, ó, ela não inclui uma a outra. Já o quociente não, eles são razão entre números de ocorrência e o número total. Então, por exemplo, você tem a população total. A ocorrência de nascimento sobre essa população é um coeficiente. Coeficiente de mortalidade. Você tem o número de óbitos e você tem a população total. Então, os coeficientes ele trabalha dentro da mesma classe. Né? Os índices não, ele trabalha entre classes diferentes. Então, por exemplo, aqui nós temos a população total e aí você tem classes, número de nascimento, número de óbitos, que são coisas da mesma população. Tá? Aí coeficientes educacionais, que não vai ser o nosso caso. Opa. E aqui você tem, ó, isso aqui também é escolar, não vai entrar, mas você tem as taxas. As taxas nos interessam muito na epidemiologia, ó. Taxa de mortalidade, taxa de natalidade. Essas taxas, elas são coeficientes multiplicados por uma potência de 10, 100, 1000, etc., para tornar o resultado mais inteligível. Então você tem a taxa de mortalidade, é o coeficiente de mortalidade vezes 1000. O que é o coeficiente de mortalidade? O coeficiente de mortalidade é calculado antes aqui, ó, número de óbitos dividido população total. E aí você pega esse coeficiente, tá, e multiplica por um número qualquer, ou divide por um número qualquer, por 10, por, digamos, número de óbitos por 1000 pessoas. Eu posso comparar isso com outras regiões. Então essas taxas elas trabalham com os coeficientes multiplicado ou dividido por algum número. Bem, aqui tem problemas resolvidos, que é o seguinte: o estado A, que é aquele lá que nós tínhamos feito da tabela, apresentou tantas matrículas na primeira série, no início do ano de 94, e 683 no fim do ano. Já o estado B apresentou 400 e 402. Então, qual o estado que apresentou maior evasão escolar? O que é a evasão escolar?
Evasão escolar é a diferença, né? Coeficiente de evasão escolar é o número de alunos que abandonaram e o número total de matriculados. Então, o número total de matriculados e o número que foram embora, você tem o coeficiente de natalidade, de evasão escolar, que é o que ele pede aqui. Para cada um estado você vai ter que fazer esse coeficiente de evasão escolar. Aqui ele faz. E aqui tem uma outra situação também para resolver, ó. Mas é o mesmo critério. E depois você tem várias outras para fazer, ó. Uma força de 40 caminhões. Aí tem vários problemas. Eu não vou pedir para vocês fazerem isso. Eu vou pedir para vocês fazerem apenas isso aqui. Bem, nós vamos ver agora gráficos estatísticos, mas antes vamos fazer alguns problemas daquela disciplina passada, que falamos agora do capítulo 3.